Bom dia a todos. É uma satisfação, um prazer estar aqui mais uma vez ministrando uma aula para vocês. Então, meu nome é Júlia, eu sou nutricionista, sou mestrando do PPG do segundo ano e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças do intestino grosso. Então, para começar, a gente tem que entender um pouco sobre o intestino grosso em si. Então, no intestino grosso, nós temos o cólon ascendente, que é a primeira porção aqui do intestino, o cólon transverso, o cólon descendente e o cólon sigmoide. Aqui, então, nós já temos também o reto e o ânus, né? Bom, então, o muco secretado pela mucosa protege a parede intestinal contra a escoriação e atividade bacteriana e une as fezes. O intestino grosso também é um local de fermentação bacteriana dos carboidratos e aminoácidos remanescentes, local de síntese de pequenas quantidades de vitaminas, armazenamento e excreção de resíduos fecais. O cólon é o local mais comum também de neoplasia gastrointestinal. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças que acometem o cólon, que é o intestino grosso. Para começar, então, vamos falar um pouco das hemorroidas. As hemorroidas, elas acometem cerca de 5% da população em geral, exceto em mulheres grávidas, afetam pessoas acima dos 30 anos. Então, são veias inchadas dentro do plexo hemorroidário, que é uma estrutura anatômica normal presente no canal anal, que está envolvida na proteção mecânica contra a passagem de fezes, continência gasosa e fecal e drenagem venosa da região ano-retal. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui das hemorroidas internas e das hemorroidas externas. Então, quando há uma dilatação do plexo hemorroidal dentro do reto distal, a gente tem as hemorroidas internas. E quando há os vasos colaterais dentro do plexo hemorroidal inferior, são as hemorroidas externas. Quando as hemorroidas são externas, elas estão sujeitas a trauma e tendem a tornar-se inflamadas, trombosadas, podendo ocorrer uma ulceração superficial. As causas das hemorroidas, então, são obstipação e esforço associado, que aumenta, então, a pressão intraabdominal e venosa, a estase venosa da gravidez e a hipertensão portal. Bom, nós temos aqui então algumas classificações segundo o grau da hemorroida. Então, o primeiro grau, nós temos um sangramento indolor como sintoma. No exame, a gente pode ver uma ingurgitação vascular abaulando no canal anal. Então, aqui a gente já tem uma primeira parte, o primeiro grau da hemorroida. E o tratamento é clínico. O que significa um tratamento clínico? Um medicamento que alivia os sintomas e são apenas medicamentos utilizados. Bom, de segundo grau, então, temos ainda o sangramento indolor, mas já apresenta um prurido perianal. Então, no exame, então, a hemorroida já está prolapsa no esforço, mas ela se reduz espontaneamente. O tratamento também é clínico. Já no terceiro caso, ainda temos um sangramento indolor, um prurido perianal, edemas e sangramento ou com muco nas fezes. Então, ao exame, o prolapso da hemorroida já está abaixo da linha pectínea e ela é reduzida apenas por pressão manual. E ela também acaba se prolapsando com esforço. O procedimento também pode ser ou clínico ou um procedimento mínimo, com técnicas ambulatoriais, como crioterapia, escleroterapia, uma fotocoagulação a laser ou a elástico. E por fim, o grau 4 já nota-se dor, sangramento, edema e sangramento nas fezes, sangramento com muco. No exame, então, um prolapso da hemorroida grosseiro e evidente, não é redutível e tem alterações inflamatórias crônicas. Para o tratamento, então, do tipo 4 da hemorroida, o recomendado é a excisão cirúrgica, chamada de hemorroidectomia, que é a retirada da hemorroida. Bom, a próxima doença que nós vamos falar é a colite pseudomembranosa.
Os sinais e sintomas da doença, então, são febre, dor abdominal, leucocitose, hipoalbuminemia, diarreia volumosa e persistente e desidratação. Ela surge geralmente na sequência de uma antibiótico terapia, geralmente uma antibiótico terapia prévia, e tem como agente etiológico o Clostridium difficile. Bom, esse Clostridium difficile, então, é uma bactéria anaeróbia, gram-positiva, que integra a microbiota natural dos mamíferos. Então, todos nós, a princípio, temos essa bactéria na nossa microbiota. Então, como que acontece a doença, né? Se todo mundo tem essa bactéria no organismo. Então, quando o equilíbrio ele é rompido, em geral, pelo uso dos antibióticos, há uma liberação de toxinas que são liberadas pela bactéria e elas se ligam a receptores existentes nas células do revestimento interno da parede intestinal, provocando então uma perturbação da microflora, provocando lesões também na microflora e, enfim, o rompimento da barreira epitelial. Essas lesões, esse rompimento, permitem então o supercrescimento da Clostridium difficile. No estado da doença ativa, é mais fácil, o epitélio do cólon é o maior alvo das toxinas do Clostridium. Então, quando a doença está ativa, geralmente há maior quantidade de Clostridium difficile no cólon. Como aqui a gente tem uma imagem, então, endoscópica de um cólon com colite pseudomembranosa, a gente consegue perceber, então, uma hiperemia da mucosa, uma formação de pseudomembranas formadas por um exudato inflamatório de alguns detritos, né, com locais de lesão da mucosa do colo, a gente consegue ver bem claramente tudo isso. O epitélio da superfície também ele é desnutrido, e a lâmina própria ela é superficial. E contém também denso filtrado de neutrófilos, trombose ocasionadas de fibrina, dentro de capilares, com muco, né, e as células epiteliais necrosadas. Alguns fatores de risco para colite pseudomembranosa, além então do uso impróprio de antibióticos, a colite pseudomembranosa parece estar associada com o aumento da faixa etária, geralmente acima dos 60 anos, e com hospitalizações prolongadas, hospitalizações mais longas, assim como naqueles pacientes com imunossupressão, quando há ocorrência simultânea de alguma outra doença grave. Um descuido com a higiene também pode ser um fator de risco, principalmente higiene das mãos. Geralmente pacientes também que ficam muito em casa de repouso, são fortes candidatos para ter a colite pseudomembranosa, quando há uma cirurgia abdominal, com o uso de sondas, tanto nasogástrica quanto nasointeral, e com o uso de quimioterapia. Há estudos que mostram que o micro-organismo ele é particularmente prevalente nos hospitais, sendo que até 20% dos adultos hospitalizados são colonizados pelo Clostridium difficile, sendo uma taxa 10 vezes maior do que na população geral. Mas a maioria dos pacientes colonizados está livre da doença. E o tratamento, então, ele é realizado geralmente com antibióticos de largo espectro e também com o transplante de microbiota fecal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o transplante da microbiota fecal, mas ele tem o objetivo, então, de restabelecer o equilíbrio da microbiota e objetivo o crescimento da flora não patogênica. Então, como funciona? Um doador saudável, geralmente uma pessoa que convive já com o paciente, que, que mora na mesma casa, que come junto, que isso favorece também que a microbiota seja um pouco parecida. Então, um doador saudável doa para uma pessoa que apresenta infecção recorrente causada pelo Clostridium difficile e tem um sucesso terapêutico já entre 80% e 100%, e os protocolos ainda variam de hospital para hospital, variam de médico para médico, mas basicamente é isso. Entrando então em outra doença agora, nós temos a doença diverticular. A doença diverticular, então, são hérnias em formas de sacos que se formam no colo, com evaginações pseudodiverticulares adquiridas da mucosa e da submucosa. Então, aqui a gente tem a imagem de um intestino, né?
sendo que aqui a gente percebe a presença de divertículos e aqui a gente já tem os divertículos inflamados. Então, nessa primeira imagem, a gente tem a imagem de uma diverticulose, quando há a presença desses divertículos no colo. E na segunda imagem, a gente tem a imagem de uma diverticulite, que é quando esses divertículos, eles inflamam. Eles formam um abscesso, pode causar uma perfuração aguda, uma hemorragia aguda, uma obstrução, desculpa, e até uma sepse. 85% dos episódios de diverticulite, eles ocorrem no colo esquerdo, que é no colo sigmoide, mas outras regiões do colo elas também podem ser afetadas em casos graves. Bom, então a doença diverticular, ela é causada, ela tende a se desenvolver sob condições de elevada pressão intraluminal no colo sigmoide, e essas altas pressões luminais, elas podem ser geradas por contrações peristálticas exageradas, que podem ser exacerbadas por dietas com baixo teor de fibra, né, baixo teor de líquidos, o que reduz o volume das fezes. Então, basicamente, ela pode ser gerada por esforço na evacuação. Então, aqui a gente tem uma imagem endoscópica, né, da doença diverticular, a gente consegue ver os divertículos aqui formados no colo. E aqui a gente tem uma imagem ilustrativa mostrando que quando o conteúdo do cólon é volumoso, quando as fezes são volumosas, as contrações elas exercem uma pressão no sentido longitudinal aqui, ó. As contrações musculares apresentam uma pressão no sentido longitudinal. Já se o conteúdo fecal é pequeno, é difícil, e as contrações são maiores, ele pode levar, então, pode produzir uma oclusão, aqui, né, a gente consegue ver uma oclusão, e exercer pressão contra a parede do colo. Então, que produz, então, uma hérnia diverticular. Essa diverticular, então, ela é rara para menores de 30 anos e tem uma prevalência de 50% em pacientes acima de 50 anos. Bom, a maioria das pessoas com doença diverticular, ela permanece assintomática ao longo da vida, mas 20% delas apresentam sinais e sintomas como dor no quadrante inferior esquerdo por vários dias, cólicas intermitentes, obstipação, diarreia, náuseas e vômitos. Bom, e o tratamento, então, às vezes ela desaparece espontaneamente, podendo ser apenas um caso isolado ali que aconteceu. Pode ser tratado inicialmente de forma clínica, com jejum ou dieta líquida sem resíduos, mais o uso dos antibióticos. E pode ser utilizado também o tratamento cirúrgico, onde é feita uma sigmoidectomia ou uma colectomia esquerda, ou seja, todo o cólon sigmoide ele deve ser removido. A taxa de recidiva dessa doença é de 30% a 90% em 5 anos após a primeira crise, então o paciente tem que cuidar para esses divertículos não inflamarem de novo, para não ter obstipação de novo. E mesmo quando ocorre a diverticulite, na maioria das vezes ela aparece espontaneamente ou após tratamento com antibióticos e relativamente poucos pacientes necessitam da intervenção cirúrgica, mas há casos que necessitam. E ainda os divertículos eles tornam-se mais numerosos e maiores ao longo do tempo. Então, quanto maior a idade, mais divertículos geralmente apresentam. Falando um pouquinho agora sobre a doença inflamatória intestinal, com a sigla DII. Então, a doença inflamatória intestinal ela é uma condição crônica com ativação imune inadequada da mucosa. Ela é um nome guarda-chuva, a gente fala, porque ela engloba tanto a doença de Crohn quanto a colite ulcerativa. Bom, a distinção entre essas duas doenças é baseada em grande parte na distribuição dos locais afetados e na expressão morfológica da doença. Muitas vezes é bem difícil de separar as duas doenças, precisando de exame de imagem, é, é mais difícil diferenciar uma das outras. Então, a doença de Crohn, ela pode ocorrer da boca até o ânus, ou seja, em qualquer área do trato gastrointestinal. Ela ocorre de forma fragmentada, então pode ocorrer aqui, depois aqui, um pouco nesse colo.
Ela é transhumoral, ou seja, ela afeta todas as camadas da mucosa e pode ter uma intensidade variável. Já na colite ulcerativa, ela é limitada ao cólon e ao reto, e também é limitada à mucosa, ela não é transhumoral. Bom, então, ela é de uma etiopatogenia multifatorial e ainda não está bem definida a sua causa, né? Então, ainda a gente não tem bem definido qual é a causa, qual é a patogenia da doença inflamatória intestinal, mas em geral é provável que haja uma combinação de interações errantes com a microbiota, mais uma disfunção epitelial intestinal e uma resposta imune da mucosa, então, que levam ao desenvolvimento da doença, tanto da colite ulcerativa como da doença de Crohn. Então, a doença inflamatória intestinal leva a má absorção, comprometimento da retenção de proteínas e vitaminas. Lembrando que no cólon a gente tem, mesmo que seja pouco, a gente tem absorção de alguns nutrientes, de algumas vitaminas. E aqui eu trouxe, então, o Maio Roxo, que é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, só para a gente saber e lembrar, então, dessa campanha de conscientização que existe. Bom, então quais são as manifestações clínicas? Os sintomas eles podem variar de leve a grave, mas em geral as pessoas elas podem ter uma vida ativa e produtiva. Bom, então as manifestações da doença de Crohn, elas têm crises recorrentes de diarreias, febres, fortes dores abdominais, sangramento retal, perda de peso e emagrecimento. Podem ter ainda manifestações clínicas extraintestinais, como uveíte, poliartrite, sacroileite, espondilite, eritema nodoso e inchaço das pontas dos dedos da mão. Bom, a doença ela pode estar no período ativo ou no período de remissão. A reativação da doença ela pode ser associada a uma variedade de gatilhos externos, como o estresse físico, emocional, itens alimentares específicos e também o tabagismo. E o risco de adenocarcinoma do cólon, ele é aumentado em pacientes com doença de Crohn de longa duração. Na colite ulcerativa, mais da metade dos pacientes tem doença leve, mas as manifestações clínicas são diarreia sanguinolenta, sangramento retal, dor abdominal, cólicas intensas e tenesmo. Esses sintomas eles podem persistir por dias, semanas ou meses antes de desaparecer e, ocasionalmente, o ataque inicial ele pode ser grave o suficiente para constituir uma emergência médica cirúrgica. As manifestações extraintestinais, então, são artralgia, artrite, sacroilite, aftas orais, eritema nodoso, episclerite, pioderma gangrenoso. Bom, a enterite infecciosa, ela precede o início da doença em alguns casos. Em outros casos, o primeiro ataque ele é procedido por estresse psicológico, que também pode estar ligado à recaída durante a remissão. O tratamento também difere um pouco sobre eles. A doença de Crohn envolve uma abordagem farmacológica complexa, sendo que os remédios, então, eles aliviam os sintomas, uma prevenção de recidivas e indução da remissão. Não é uma cura, até porque há um desconhecimento da natureza dos agentes responsáveis, né, pelo processo inflamatório da doença de Crohn. E pode ser utilizada a cirurgia também. Lembrando que a cirurgia não objetiva a cura, mas objetiva, assim, que objetiva diminuir as complicações também, como obstrução intestinal, perfuração ou fístulas, quando o tratamento clínico é ineficiente no controle dos sintomas, lembrando que ele não objetiva a cura. Na colite ulcerativa também é feita uma cirurgia, na maioria dos casos, com eliminação cirúrgica de todo o cólon e do reto. Geralmente é feita, então, uma proctocolectomia total, com uma melhora definitiva do caso, e na maioria dos casos eles precisam realizar uma abertura artificial do ilho, que seria a ileostomia, né? Então, eles fazem essa abertura artificial no ilho, na parede abdominal e no ilho,
por onde as fezes saem e é coletado em uma bolsa aderida à pele. Porém, por ela ser uma doença sistêmica, as manifestações extraintestinais geralmente elas podem permanecer mesmo após a cirurgia. Falando um pouquinho agora sobre a histologia da doença de Crohn e da colite ulcerativa, embora não se saiba ao certo, sabe-se que os agentes imunossupressores e moduladores, eles são os pilares no tratamento da doença inflamatória intestinal. No Crohn, a gente sugere que TH12, as células TH12 aqui, TH17, 2, 1, contribuem para a patogenia e alguns polimorfismos de interleucina 23. A produção da interleucina 12 da mucosa é também aumentada na colite ulcerativa. E, em geral, então, é provável que uma combinação de desarranjos que ativam a imunidade da mucosa e suprimem a imunorregulação contribuam para o desenvolvimento das doenças. A gente pode ver aqui, né, que diz que tem defeitos da barreira que levam ao influxo de componentes bacterianos. Então, como há uma ruptura da barreira, a gente tem um infiltrado de neutrófilos, de interleucinas, e esses infiltrados danificam o epitélio, causando, então, maior inflamação. Bom, ainda sobre a doença de Crohn, ela pode ser chamada como enterite regional, também pode ser utilizado esse nome. O risco aumenta quando já há um membro da família acometido. Estudos também que estudam os polimorfismos indicam que os polimorfismos NOD2, ATGI, 6LI e IRGM estão envolvidos na autofagia e na eliminação das bactérias intracelulares. Bom, aqui a gente tem, então, algumas imagens, né? Aqui, a primeira imagem, então, estreitamento do intestino delgado, a gente consegue ver certinho aqui. Na segunda imagem, algumas úlceras da mucosa linear e da parede intestinal, né? E aqui a gordura rastejante. Então, na histologia, pode haver transição abrupta entre a mucosa ulcerada e normal. A doença não é contínua, lembrando que eu falei que ela pode ocorrer em várias partes do cólon, né? E isso pode ajudar, então, a diferenciar da colite ulcerativa, né? São lesões alternadas. Na fase inicial da doença de Crohn, o intestino é fortemente marcado por uma hipertrofia da mucosa e submucosa, com perda do padrão das pregas transversas normais e surgimento de pequenas áreas de ulceração, que é o que a gente consegue ver aqui. E com o tempo, essas ulcerações podem se transformar em fissura. Já na fase crônica da doença, a mucosa intestinal apresenta um padrão em pedra de calçamento, ou seja, resultante de granulomas, úlceras superficiais, fissuras, fibrose e inflamação. Bom, para avaliar então a atividade da doença de Crohn, a gente pode utilizar esse índice denominado Crohn's Disease Activity Index, onde ele utiliza dados clínicos referentes aos últimos 7 dias anteriores à consulta, né? E o seu resultado será o somatório dos 8 componentes, sendo que cada componente tem um valor de entrada que será multiplicado pelo peso, né? Pelo fator de peso, dando então o resultado final. Bom, então a soma total dos valores obtidos é o que vai classificar a doença, sendo que se for até 150 pontos é classificada como remissão, de 151 a 219 pontos classificada como atividade leve, de 220 a 450 pontos classificada como atividade moderada e acima de 450 pontos, uma atividade grave da doença. Pode ser ainda utilizado um índice mais simplificado para avaliar a atividade inflamatória, ele é denominado índice de Harvey-Bradshaw, que possui a vantagem, então, de avaliar dados de um único dia. Eu vou deixar as referências no final aqui da apresentação, aí caso vocês queiram ver mais a fundo esses índices, só dá uma olhadinha lá nos artigos que eu retirei. Bom, e sobre a colite ulcerativa, então, como eu falei, ela é limitada ao cólon, né? Ela é contínua e contínua a partir do reto. Então, para traçar o quadro clínico da colite, é necessário, então,
a extensão e a gravidade da doença. A extensão, ela é realizada por colonoscopia. Então, aqui a gente tem a tabela 1 com a classificação da retocolite ulcerativa quanto à extensão anatômica da inflamação. Então, na primeira extensão, nós temos uma proctite, que seriam casos leves e moderados, com envolvimento, então, limitado ao reto. Já na extensão 2, é a colite esquerda, envolvimento até a flexura esplênica, já sendo considerado moderado ou grave. E no estágio 3, a colite extensa, com envolvimento além da flexura esplênica, incluindo a pancolite. E a pancolite, então, seria a doença de todo o cólon, né? Bom, temos também aqui a classificação da retocolite ulcerativa quanto à gravidade do surto, lembrando então que o quadro clínico ele é feito por esse quadrinho, né, com a extensão, então a extensão mais a gravidade, e a gravidade a gente vê por esse índice de True Love e VITS. Então, ela é considerada grave aqui quando tem mais de 6 evacuações com sangue por dia, quando os batimentos cardíacos estão acima de 90, ou com a temperatura acima de 37,8, ou com a hemoglobina abaixo de 10,5, já sendo considerado uma anemia, né? Com o VHS acima de 30 e com o PCR acima de 30 também. Então, se a pessoa tem o número de evacuações com sangue por dia e essas outras aqui, lembrando que pode ser considerada leve, moderada ou grave. Temos também ainda um outro sistema de pontuação para quantificar a atividade inflamatória, sendo um dos mais utilizados que é o score de Mayo. O score completo, ele tem um máximo de 12 pontos, que envolve dados endoscópicos, mas já o parcial, ele tem um máximo de 9 pontos. Bom, então aqui a gente tem o score de Mayo, eu trouxe para vocês, também está disponível num artigo nas referências desses slides. Então, de 0 a 2, classificados uma doença em remissão, de 3 a 5, uma doença leve, de 6 a 10, uma doença moderada e acima de 10, uma doença grave. Falando um pouquinho então da histologia da colite ulcerativa, ela apresenta então a mucosa do colo ligeiramente vermelha, com pouca inflamação, com pseudopólipos e abscessos nas cripas e são úlceras profundas. Não há lesões salteadas nem granuladas, diferentemente da doença de Crohn. E a doença crônica ela pode levar a atrofia, inflamação. A doença crônica, desculpa, ela pode levar à atrofia da mucosa e uma superfície plana, lisa, da mucosa que não apresenta as pregas normais. Então, aqui nós temos a imagem de uma colectomia total com pancolite, mostrando então a doença ativa. Na imagem B, a gente tem uma demarcação nítida entre a colite ulcerativa ativa, né, aqui embaixo, e um colo normal aqui em cima. A inflamação e os mediadores inflamatórios, eles podem, então, perturbar a função neuromuscular, levando à dilatação colônica e megacólon tóxico, o que acarreta em um risco significativo de perfuração do intestino. Uma das mais temidas complicações a longo prazo da colite e da doença de Crohn, então, é a neoplasia associada à colite. Então, é a complicação a longo prazo de colite ulcerativa e doença de Crohn. Ela tem um risco aumentado após 8 a 10 anos do início da doença inflamatória intestinal. Ela começa como uma displasia, assim como o esôfago de Barré e na gastrite crônica, que eu acredito que vocês já viram, e é um passo para o carcinoma, para o desenvolvimento completo do câncer, né? Então, motivos de risco para essa neoplasia. Pacientes com pancolite apresentam maior risco e quanto maior a frequência e a gravidade da inflamação ativa, aumentam o risco. Lembrando que o efeito capacitante da inflamação, então, na carcinogênese, acredito também que vocês já tiveram ou vão ter aula específica de câncer, explicando todos os passos da carcinogênese. Então, só enfatizando aqui do efeito capacitante da inflamação na carcinogênese. Para facilitar a detecção precoce da neoplasia, os pacientes eles geralmente são inscritos em programas de vigilância, aproximadamente 8 anos após o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, para então prevenir a neoplasia.
Já que entramos, então, nessa área de neoplasia, de câncer, vamos falar agora sobre adenomas. Adenomas, ele pode ser qualquer lesão expansiva neoplásica no trato gastrointestinal, que pode produzir uma protusão da mucosa ou um pólipo. Os pólipos neoplásicos mais comuns e clinicamente importantes do cólon são os adenomas colônicos, e eles são pólipos benignos que dão origem geralmente à maioria dos adenocarcinomas coloretais. Portanto, a maioria dos adenomas não evolui para adenocarcinoma. Ocorre geralmente em 50% dos adultos, entrando nos 50 anos de idade. E como esses pólipos eles são precursores do câncer coloretal, é indicado então que se faça uma colonoscopia de vigilância, todos os adultos acima de 50 anos de idade, e pacientes com histórico familiar devem realizar a colonoscopia de vigilância 10 anos antes da idade mínima em que um parente foi diagnosticado. Cerca de 40% das lesões maiores que 4 centímetros de diâmetro, vista pela colonoscopia, contém, então, focos de câncer. E quando, então, vira um adenocarcinoma de cólon? O adenocarcinoma de cólon é, então, já a neoplasia maligna mais comum do trato gastrointestinal. Ela ocorre geralmente entre os 60 e 70 anos, sendo que apenas 20% dos casos ocorre antes dos 50 anos. A combinação de eventos moleculares que levam ao adenocarcinoma do cólon é heterogênea e inclui anormalidades genéticas e epigenéticas. Aqui no Brasil, segundo dados do INCA, para o triênio de 2020 a 2022, por ano, então, espera-se, né, espera-se não, né, bom, estudos mostram que serão provavelmente 4.010 novos casos por ano, sendo 20.540 casos em homens e 20.470 casos em mulheres. Fazendo uma conta, seria 19,63 casos a cada 100 mil pessoas. Ele é um dos cânceres mais comuns em toda a população. O adenocarcinoma de colo, então, eles crescem na parede do intestino ao longo do tempo e podem ser palpáveis como massas sólidas. Então, aqui eu trouxe essa imagem para vocês, onde mostra, né, que ele pode começar com um pólipo adenomatoso, benigno, e pode, então, vir a malignização, começando, então, a displasia, que pode, então, levar ao adenocarcinoma, que já é maligno, então, levando ao câncer invasivo com massas sólidas, né? Os fatores prognósticos mais importantes são a profundidade da invasão e a presença ou ausência de metástase. As metástases podem envolver os linfonodos regionais, como os pulmões e os ossos, e por causa da drenagem portal, o fígado é o local mais comum. Porém, independente do estágio, no entretanto, alguns pacientes com pequenos números de metástase, passam bem durante anos após a ressecção de nódulos tumorais distantes. Então, com pouca metástase e com a ressecção dos tumorais, sinaliza um bom prognóstico. Aqui, então, eu vou mostrar então um pouquinho dos estádios do adenocarcinoma. No estádio 1, então, quando o tumor está confinado à mucosa ou à camada muscular do colo ou do reto alto, as chances de cura elas são altas e o tratamento indicado é a cirurgia colonoscópica, que então é para tumores pequenos e superficiais, ou a cirurgia aberta, que o objetivo é remover a parte do intestino que contém o tumor e os linfonodos regionais, ou a colectomia laparoscópica, onde o tumor é retirado com auxílio de uma câmera. Geralmente, no estádio 1, não há necessidade de tratamento quimioterápico. Já no estádio 2 da doença, os tumores no estádio 2, quando a doença está confinada à serosa, que reveste o cólon ou o reto, ou invadiu algum outro órgão vizinho, ali a gente tem então o útero, né, demonstrado, a cirurgia pode ser associada então à quimioterapia, conforme a estratificação de risco de cada paciente.
Então, no estágio 2 já é, às vezes, necessário associar uma quimioterapia após a operação de retirada do tumor. No estágio 3, então, nos casos em que há acometimento dos linfonodos regionais ao cólon ou ao reto, independentemente de haver ou não acometimento de órgãos ou estruturas adjacentes, a cirurgia habitual deve ser seguida, sim, de tratamento quimioterápico adjuvante complementar. Cabe, nesses casos também, de acordo com o risco de recidiva ou recorrência da doença, a discussão quanto ao tempo de duração desse tratamento quimioterápico. Já no estágio 4, então, ele ocorre em menos de 20% dos casos da doença. É quando a doença se espalha e ocasiona metástase, como eu já falei, né? Nos pulmões, no fígado, nos ossos. E o tratamento de escolha é a quimioterapia, podendo ou não estar associado a terapias com alvo molecular, que são agentes que bloqueiam ou inativam alguns mecanismos. Em situações especiais, a cirurgia ou a radiofrequência também podem ser utilizadas nesses casos, em particular para as metástases no fígado e no pulmão. E a radiofrequência, então, ela geralmente é utilizada quando a cirurgia para remoção da metástase não é possível ou segura. E para finalizar, então, o adenocarcinoma de cólon, quais são os fatores de risco? Então, uma alimentação rica em ultraprocessados e pobre em fibras, o excesso de carnes processadas e carnes vermelhas, o sobrepeso ou obesidade, assim como a gordura corporal elevada, consumo de bebidas alcoólicas maior que 30 gramas de etanol por dia, o que equivale a 2 doses por dia, baixo nível de atividade física e tabagismo. Então, resumindo, para a prevenção do adenocarcinoma de cólon, é necessário, então, um estilo de vida saudável. Os sinais e sintomas, o câncer coloretal, ele causa sintomas em geral, mas apenas nos estágios mais avançados. Então, ele pode ser silencioso, mas ele pode também se demonstrar, assim, com sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia, perda de peso sem causa aparente, alteração na forma das fezes e uma massa abdominal. Só que como esses sinais e sintomas eles coincidem com outras doenças, ele pode então ser confundido com outras doenças, demorar a chegar no diagnóstico e assim com a demora no diagnóstico, geralmente o câncer vai evoluindo, né? Então ficar sempre atento aos sinais e sintomas e aos achados então dos exames. Bom, é isso. Aqui estão as referências que eu falei, todas as que eu utilizei nos slides. E tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Pode comentar aqui no vídeo, pode também me mandar e-mail. E é isso, eu agradeço por vocês terem assistido a aula, agradeço mais uma vez a professora Sibylle pela oportunidade. E é isso, gente. Muito obrigada. E qualquer coisa, estou à disposição.